Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje iremos falar das complicações associadas à gestação. Iniciando nosso tema, falando das complicações associadas à gestação, vamos falar da placenta prévia. Ela é caracterizada pela implantação da placenta na parte inferior do útero, no endométrio. Então, ela está localizada na parte inferior, na parte de baixo do útero no endométrio. Com o desenvolvimento da gravidez, a placenta evolui para o orifício do canal de parto, como nós podemos observar aí na figura, a placenta prévia parcial e a placenta prévia total, que ela está totalmente implantada no orifício do canal de parto. Já em condições normais, o que é comum, o que é normal, como nós podemos observar aí na figura, a placenta ela encontra-se implantada na parede da parte superior, lá em cima, na cavidade do útero, no fundo do útero. Então, nós temos na figura uma placenta normal, na cavidade superior, na parte de cima do útero, e a placenta prévia, que ela pode ser parcial ou total. Parcial, porque pode estar parcialmente encoberta do canal de parto ou totalmente cobrindo o canal de parto. As causas, embora ainda não se conheçam muitas causas, a origem das causas da placenta prévia, constata-se mais ou menos um problema mais frequente nas mulheres com mais filhos, nas que têm a sua primeira gravidez em idades mais avançadas também. E nas que evidenciam problemas uterinos que dificultam a normal implantação do feto, como, por exemplo, malformações congênitas, endometrioses, tumores, cicatrizes provocadas por infecções ou intervenções anteriores. Então, não se tem uma causa comum, uma origem mais conhecida. Os tipos de placenta prévia são: ela pode ser marginal, quando a placenta cobre a margem do orifício do útero, como nós podemos acompanhar aí na figura, uma placenta normal, uma placenta prévia marginal. Ela pode ser parcial, quando chega apenas e o reveste parcialmente o orifício do útero. Ela também pode ser total, oclusiva, quando reveste totalmente o orifício do canal de parto. Os sinais e sintomas são sangramento de cor vivo, um vermelho bem vivo, ela é indolor, um sangramento constante, sem causa aparente e podendo aparecer a partir da 22ª semana de gravidez. O tratamento é a internação, a paciente precisa estar internada e a conduta imediata é uma internação de promover uma gravidez a termo ou mais próximo disso. Ou seja, a paciente vai ficar internada até o período de nascimento desse bebezinho. As complicações é um risco de vida, tanto materna e fetal também, pois se essa placenta se desloca, há um sangramento ativo muito importante e a mãe corre risco de morte. Os cuidados de enfermagem: repouso no leito, com os membros discretamente elevados, uma posição de Trendelenburg, evitar esforços físicos, observar, anotar e comunicar os movimentos fetais e observar, anotar e comunicar algumas características do sangramento, a quantidade e também a sua frequência. Prenhez tópica ou gestação extrauterina, prenhez extrauterina, ela é caracterizada pela implantação do ovo fecundado fora do útero. Pode ser fecundado nas tubas uterinas, nos ovários, região abdominal, intestino, cervical, enfim. Fora do útero é uma prenhez ectópica. Como nós podemos ver aí na imagem, uma prenhez na trompa. Uma gestação tópica, uma gestação normal, é uma gestação quando ocorre a nidação do ovo no interior do útero. Quando ela está fora do útero, ela é extrauterina, ela é ectópica. As causas são diversas. Pode ser uma doença inflamatória pélvica, como, por exemplo, a salpingite, que é uma inflamação nas trompas, por causa de uma gonocócica ou tuberculose.
e ocasionando assim uma fusão das pregas tubárias, né, das pregas tubárias. A endometriose, seja ela na trompa, no ovário, no peritônio, predispõe a uma gestação ectópica. Por operações anteriores, como plásticas, ligaduras tubárias, cirurgias do útero, abortamentos provocados. Também malformações tubárias, né, determinam algumas trompas aos seus acessórios, então alguma malformação na região de trompas. Hipertransmigrações, então uma prolongação do trânsito do ovo, favorecendo assim a implantação antes da chegada da cavidade uterina, ou seja, o óvulo ele demora muito para passar pelas trompas, ele pode grudar nas trompas antes de chegar no útero. Também uma transmigração externa, né? Suspeita quando o corpo lúteo gravídico se encontra no ovário oposto ao lado da trompa envolvida. Então, tem uma trompa envolvida e do outro lado encontra-se o corpo lúteo. Também pode ter uma transmigração interna, que aparece incontestável quando o ovo percorre toda a tuba e atravessa a cavidade uterina e vem fixar-se. Ele vai se fixar no coto amputado, né? Vai se fixar em um outro local, né? Do lado oposto. Ele não faz a fixação corretamente no útero, ele vai se fixar do lado oposto. Também os dispositivos intrauterinos, os DIUs são uma causa. Tem se atribuído muito o caso de preense ectópica ao uso desses DIUs, né, o incremento verificando a incidência, né, de uma preense ectópica nos últimos anos. E isso ainda não tem relação com um DIU de cobre ou um DIU hormonal. A inserção do DIU em si já é um dispositivo que tem uma relevância, uma preense ectópica. O diagnóstico é através de uma ultrassonografia. Também a implantação cervical se faz através do toque vaginal para detectar algum tumor, concepto, algum tumor lá inserido. Também é importante avaliar a história da paciente, né, da última menstruação. O médico também pode solicitar uma dosagem de beta-HCG, porque em uma gravidez ectópica, o normal pode-se identificar o HCG no sangue cerca de 7 a 10 dias após a sua ovulação. Quando a gravidez segue o seu curso normal, os níveis dobram a cada 48 horas. Já na gravidez ectópica, pode apresentar níveis bem mais baixos em relação à gravidez comum. Também é realizado o exame de Doppler, né, um estudo de Doppler colorido transvaginal, que tem uma sensibilidade bem maior e vai avaliar todo o diagnóstico dessa gravidez ectópica. E a laparoscopia, que às vezes somente uma laparoscopia vai visualizar o diagnóstico definitivo de uma gravidez abdominal, permitindo assim um diagnóstico em 90% dos casos. Os sinais e sintomas é uma dor abdominal induzida por movimentos fetais superficiais. Também a implantação no abdômen ocorrendo a imprecisão do contorno uterino ao exame físico, ou seja, se ocorrer a implantação desta gestação no abdômen, vai haver um contorno uterino na hora do exame físico irregular. Uma gravidez cervical é caracterizada por uma hemorragia incontrolável no colo uterino. Também uma dor violenta empunhalada na fossa ilíaca ou na região hipogástrica. E o estado de choque hipovolêmico, né? Também são os sinais e sintomas. Uma palidez, sudorese, extremidades frias, pulso fino, rápido, uma hipotensão, um sangramento ativo. O tratamento é através de uma laparotomia exploradora para retirar essa gestação. E os cuidados de enfermagem são repouso, uma observação constante para o caso de aparecimento de risco de choque hipovolêmico. Todo o preparo para a realização da cirurgia, então um preparo pré-operatório. E, após a cirurgia, todos os cuidados pós-operatórios comuns para uma cirurgia abdominal.
focando sempre nos sinais vitais do paciente e também para o risco de hemorragia. A amenorrexe prematura é a ruptura das membranas ovulares, né, a ruptura da bolsa, antes do início do trabalho de parto. É uma das complicações mais comuns da gravidez e tem grande impacto na morbidade e mortalidade neonatal e perinatal. A sua ocorrência é responsável por um grande número de partos prematuros, tornando assim a gestação uma situação de risco. E a morbidade materna também é agravada pelo risco de infecção. Por quê? Porque essa bolsa ela se rompe antes do trabalho de parto e, se não for tratada, ela pode ter uma infecção. Então, a morbidade se dá agravada pelo risco de infecção. E essas membranas ovulares, elas são compostas por 2 folhetos. O interno, que é em contato com o líquido amniótico, que é denominado âmnio, e o outro, externo, que é denominado córeo. O externo é córeo, o interno é âmnio. E essas membranas ovulares, assim constituídas, elas permanecem íntegras até o início do trabalho de parto. E a sua rotura, né, a sua rotura antes deste evento, constitui uma rotura prematura de membranas, ou RPM, que é uma sigla. E colocando assim a cavidade amniótica em contato com os micro-organismos, que podem ser encontrados na vagina, que vai propiciar assim uma contaminação do feto, ainda dentro dessa cavidade uterina. Então, quando há essa ruptura dessas membranas, há contato diretamente entre os micro-organismos da vagina com a cavidade amniótica, a cavidade onde está o bebezinho. E isso pode levar a alguma infecção. Essa é a grande gravidade da amenorrexe prematura. Os fatores de risco da amenorrexe prematura é um baixo nível socioeconômico. Por quê? Porque a paciente não tem a interpretação da complexidade que é essa perda de líquido, ela não consegue perceber essa perda de líquido. Então, o baixo nível socioeconômico é um fator de risco importante. O tabagismo, as doenças sexualmente transmissíveis, a conização do colo uterino. Nós podemos visualizar na imagem acima, é uma cirurgia, uma microcirurgia que é feito, o colo uterino fica em formato de cone, há uma conização do colo uterino. O parto prematuro prévio, também o trabalho de parto prematuro com sangramento prévio, uma gestação gemelar é um risco. Polidramia, que é um excesso de líquido amniótico, e a miniocentese. Conforme mostra aí a figura abaixo, a miniocentese é a retirada do líquido amniótico através de um aparelho de ultrassom e também uma agulha. Então, tudo isso é um fator de risco importante para a amenorrexe prematura. O quadro clínico é uma perda de líquido indolor e não deve ser submetida ao toque vaginal, porque isso vai aumentar o risco de infecção. O diagnóstico é através de uma ultrassonografia para visualizar essa quantidade de líquido amniótico que ainda há existente. Os cuidados de enfermagem e medicação, conforme prescrição médica, principalmente dar uma atenção especial aos antibióticos terapia, que tem uma ação mais profilática e curativa. Observar, anotar e comunicar as características e odor do líquido amniótico, então a cor, o odor do líquido. Se a gestação for menor que 34 semanas, deverá ser administrado alguns inibidores de contratibilidade, uterina e corticoides também. Ou seja, medicações para inibir uma contração e corticoides para melhorar a função pulmonar do recém-nascido, porque há um risco alto de ter um parto prematuro. Em gestações entre 34 e 37 semanas, deverá ter uma conduta mais de expectativa, de avaliação. E após 37 semanas, é indicado a interrupção da gravidez, é indicado a realização do parto devido à amenorrexe prematura.
A diabetes gestacional é um distúrbio de tolerância à glicose, aos carboidratos durante a gravidez. Cerca de aproximadamente 4% de todas as gestações são complicadas pelo diabetes gestacional e esta prevalência ela oscila entre 1 a 14%. Durante a gestação, o feto utiliza como principal fonte de energia a glicose, tendo como sua fonte a mãe. E a produção de glicose materna ela é regulada pela ação da insulina, demandando do organismo materno. E essa produção extra de insulina também para atender às necessidades do feto. E o nível de glicose no sangue também pode subir devido a todas essas mudanças hormonais da gravidez, que interferem na ação da insulina. Então, esses efeitos anti-insulina dos hormônios da gravidez, o estrogênio, a progesterona, que conduzem a uma resistência também à insulina. E essa doença que se mantém quase sua totalidade durante a gravidez. Então, é uma diabetes gestacional. Terminou a gestação, teve o parto, em média, no primeiro mês de pós-parto, os níveis glicêmicos já estão dentro da normalidade. Os fatores de risco são obesidade, história familiar de diabetes, uma idade avançada, o ganho de peso excessivo durante a gestação. Também é um fator de risco já ter tido uma diabetes mellitus em gestação passada, né? Uma diabetes gestacional em gestação passada, na gestação anterior, com um feto com peso acima de 4 quilos, e também histórias de aborto anterior da última gestação. O diagnóstico, já nas primeiras consultas de pré-natal, a gestante deverá realizar alguns exames de sangue e de urina para detectar alguns problemas de saúde já prévios. Entre esses exames, vai ser solicitado um teste de glicemia em jejum. Então, este é o primeiro princípio de diagnóstico. E se o médico considerar um resultado alterado ou possuir algum dos fatores já citados, ele deverá também solicitar um novo exame, um exame mais preciso, um exame de curva glicêmica, um teste oral de tolerância à glicose, em que a paciente irá tomar um líquido doce, aproximadamente 750 gramas de glicose, e de 1, 2 e 3 horas vai coletar exames. Cada vez que coletar o exame, antes do exame vai tomar esse líquido de glicose, onde ele vai fazer uma dosagem de glicemia, uma curva glicêmica. E esse teste deve ser realizado em torno entre 24 e 28 semanas de gestação. É um teste mais preciso para diagnosticar o diabetes gestacional. O tratamento da diabetes, ele se inicia numa dieta mais adequada para controlar a glicemia da mãe, proporcionando assim um adequado aporte nutricional para o feto, e realização de atividade física deve ser incentivada. Já o controle glicêmico deve ser realizado através de uma monitorização domiciliar mesmo, uma realização de destros capilares, de glicemias capilares, e também o tratamento com insulina. No caso de diabetes gestacional, deve ser instituído, se não for possível manter esses níveis de glicemia adequados somente com a dieta. Vai ser necessário ter um aporte de insulina também. Já o diabetes mellitus, em relação aos recém-nascidos, eles nascem em média com 3,5 kg, mas as pacientes portadoras de diabetes mellitus gestacional pode ter um bebê chegando até 5 quilos de peso. E o aumento de peso do bebê acontece pois as taxas de insulina e glicose está muito alta no bebê, proporcionando assim um aumento de peso. E as pacientes portadoras de diabetes mellitus gestacional, por ter esse excesso de glicose no sangue, acabam transmitindo um nível muito alto destes substratos para o bebezinho, obrigando assim a produzir muita insulina, fato que protege, da hiperglicemia durante a gestação. E ao término de aproximadamente 36 semanas de gestação, se a taxa de glicemia materna continuar fora dos padrões
gestacionais, significa que o nível de insulina que o bebê está produzindo também está muito alto. E após o trabalho de parto, com o corte do cordão umbilical, ele não tem mais esse aporte de glicose da mãe, mas ainda terá um alto nível de insulina, que pode provocar uma hipoglicemia. Então, é um grande risco de morte para a criança. Uma mãe com diabetes gestacional, a criança que tem um peso muito acima do comum, uma criança muito gig, né, grande para a idade gestacional, ela pode nascer com hipoglicemia, ela pode ter muita incidência de hipoglicemia. Por quê? Porque dentro do corpo da criança tem muito organismo de insulina ainda circulante, insulina da mãe circulante. E ele pode ter hipoglicemia, levando assim até a morte da criança, porque ele pode ter uma crise grande de hipoglicemia e o bebê corre um grande risco também. Os cuidados de enfermagem para uma gestante com diabetes gestacional vai incluir os testes de glicemia capilar antes das refeições ou conforme a prescrição médica. Também vai manter uma dieta com baixo carboidratos e glicose. Vai medicar conforme a prescrição médica e o seu esquema de insulina. E vai verificar os batimentos cardíacos fetais para fazer uma avaliação do feto. A eclâmpsia e pré-eclâmpsia são distúrbios hipertensivos da gravidez e ocorrem em aproximadamente de 3 a 10% de todas as gestações. E a pré-eclâmpsia é um distúrbio hipertensivo onde o desenvolvimento da hipertensão ocorre depois da 20ª semana de gestação. E ela é complicada por um envolvimento renal, levando à proteinúria, que é a presença de proteína na urina. E esse distúrbio ele acontece em torno de 5 a 7% das gestações. E sua causa ainda é desconhecida. Agora, a eclâmpsia é caracterizada pela complicação da pré-eclâmpsia, com o comprometimento do sistema nervoso central, levando a quadros de crise convulsiva. Os fatores de risco são a nulliparidade, uma gestação múltiplas, diabetes, idade menor que 18 anos e também maior de 35 anos, e também a hipertensão crônica. Já as causas, uma má adaptação imunológica, uma isquemia placentária e uma susceptibilidade genética também de ter uma hipertensão. Já as manifestações clínicas, na pré-eclâmpsia, a manifestação dos sintomas se dá por crise hipertensiva, edema e proteinúria. A hipertensão na gravidez ela é definida por níveis pressóricos maior que 14/9. E na pré-eclâmpsia, a pressão arterial sistólica é maior que 160, ou seja, a pressão arterial maior, a sistólica, a alta, é maior que 160. E a pressão arterial diastólica, a mínima, é maior que 110. O edema pode ser generalizado como uma anasarca, mas é mais pronunciado edemas de mãos, face e também de membros inferiores, devido à dificuldade de retorno venoso. A proteinúria é diagnosticada por concentrações de proteína maior que 5 gramas ou mais em amostras de urina de 24 horas, a urina de proteinúria. Em alguns casos de pré-eclâmpsia pode surgir outros sintomas, como distúrbios visuais e cerebrais. A paciente pode observar que está vendo pontinhos de luz, né? Você pede sempre para a paciente olhar para uma parede em branco, sem nenhuma imagem, e ver se ela está visualizando algum foco de luz, alguma imagem estranha. Também pode apresentar uma visão turva, né? Cefaleias, também dores de cabeça, dor epigástrica, função hepática prejudicada, uma trombocitopenia e edema pulmonar. Tudo isso são complicações graves de pré-eclâmpsia. Já na eclâmpsia ocorrem
complicações associadas aos sintomas da pré-eclâmpsia e também crise convulsiva. Quando a paciente começa a apresentar função hepática prejudicada, trombocitopenia e edema pulmonar, ela já está entrando na eclâmpsia. Já teve uma piora grave do seu quadro de hipertensão. As complicações são alterações neurológicas, edema cerebral, hemorragia, aumento da pressão intracraniana, perfusão diminuída, podendo levar até hipóxia, coma e também morte. Então, a eclâmpsia e pré-eclâmpsia são patologias sérias, muito sérias na gestação. O tratamento, a única cura para a pré-eclâmpsia e eclâmpsia é o nascimento do feto. Essa decisão entre manter a gestação ou continuar o tratamento é individual. O médico vai avaliar a situação caso a caso. Quando decide por manter a gravidez, trata-se de uma forma de prevenir uma crise hipertensiva, convulsões e complicações respiratórias. O paciente vai manter um repouso absoluto no leito e faz-se necessário monitorar o feto e a pressão também, a pressão arterial da paciente. Na maior parte dos casos, o parto imediato é o mais indicado, de acordo com a idade gestacional. O tratamento seria o parto, se tiver com uma idade gestacional mais adequada. Os cuidados de enfermagem é manter repouso absoluto no leito, manter a paciente em repouso absoluto no leito, verificar a pressão arterial de 4 em 4 horas ou conforme a prescrição médica. Também é muito importante que este repouso absoluto no leito seja em decúbito lateral esquerdo, para melhorar a circulação, o fluxo, liberar a veia cava e liberar fluxo sanguíneo para a paciente. Observar o nível de consciência, monitorar o feto, oferecer as medicações prescritas, tais como os antihipertensivos, fazer o controle de diurese de 24 horas, também fazer o controle de peso em jejum, então diariamente ou semanalmente, conforme a prescrição médica, vai avaliar o peso dessa paciente e oferecer uma dieta hipossódica ou, em alguns casos, assódica, sem sal nenhum. As infecções do trato urinário na gestação são ocasionadas por modificações hormonais que vão favorecendo essas infecções. E os micro-organismos envolvidos são vários, principalmente aqueles da flora perineal normal, principalmente a Escherichia coli, que corresponde em torno de 80% a 90% de todas as infecções do trato urinário. Também nós temos outros micro-organismos, como os grãos negativos, a Klebsiella, Enterobacter, Proteus, que correspondem pela maioria dos casos. Também temos enterococos, estreptococos do grupo B. Bacteriúria assintomática é um pouco mais frequente, sendo que as infecções sintomáticas poderão acometer o trato urinário inferior, as cistites, ou ainda o trato urinário superior, uma pielonefrite. A infecção do trato urinário constitui uma das infecções mais frequentes na gestação, sendo a terceira intercorrência clínica mais comum na gestação e acomete aproximadamente cerca de 10 a 12% das gestantes. A maioria ocorre no primeiro trimestre da gravidez e 9% sob uma forma de infecção urinária baixa, ou seja, uma cistite, e 2% como uma infecção urinária alta, uma pielonefrite. A infecção urinária cria várias situações doentias e contribui para a mortalidade materna infantil. E para se reduzir essas taxas de infecção urinária e suas complicações durante a gravidez, é necessário várias etapas, que devem ser bem consideradas nos diversos pontos de assistência obstétrica, como, por exemplo, solicitar a urocultura precocemente já no pré-natal, para diagnosticar e tratar alguns casos de bacteriúria assintomática, porque muitas pacientes têm a bactéria e não têm nenhum outro sintoma.
Também utilizar um tratamento de antimicrobiano mais eficaz e propiciar todo um segmento de pré-natal de alto risco, para garantir assim o tratamento das complicações maternas e perinatais em hospitais com condições adequadas para isso. Os sinais e sintomas são disúria, uma dor ou dificuldade de urinar, uma sensação de queimação durante a micção. Polaciúria, uma emissão frequente de urina, uma vontade frequente de ir ao banheiro, de urinar. E a urgência urinária, você não aguenta nem segurar, muitas vezes consegue até urinar na roupa. Também tem toda uma análise de sedimento urinário, então de exames laboratoriais, que vai avaliar leucocitúria, hematúria francas, além do número de bactérias. E as complicações clínicas, a paciente pode apresentar sinais e sintomas como febre alta, calafrios, dor, náuseas, vômitos. Também, numa evolução para um quadro séptico, ela vai apresentar taquicardia, dispneia e hipotensão. O tratamento inicial deve ser hospitalar. Na suspeita de uma pielonefrite, a gestante vai ser encaminhada para um hospital de referência. O seu tratamento vai ser uma antibiótico terapia. Ele vai ser realizado também nas mesmas opções da bacteriúria, sendo iniciado mesmo antes do resultado de urocultura, já que as pacientes, algumas podem apresentar assintomáticas. Então, antes do resultado, já pode se iniciar com antibiótico terapia para uma tratativa de uma infecção do trato urinário. Doença hipertensiva específica da gestação, ou DEG. A hipertensão na gestação é uma complicação comum e potencialmente muito perigosa para a gestante, o feto e o próprio recém-nascido, sendo uma das causas de maior incidência de morte materna, fetal e neonatal, e também de baixo peso ao nascer e de prematuridade. Pode apresentar-se de uma forma leve, moderada ou grave e aparece aproximadamente após a 20ª semana de gestação. Os fatores de riscos para a DEG é uma gravidez na adolescência ou uma idade acima de 35 anos, conflitos psíquicos e afetivos, desnutrição, primeira gestação, história familiar de hipertensão, diabetes mellitus, uma gestação múltipla, e também polidrâmina ou polidrâmino, que é o nome técnico para o excesso de líquido amniótico dentro do útero. Os sinais e sintomas são hipertensão arterial, acompanhada ou não de edema e proteinúria pré-eclâmpsia, podendo evoluir para uma convulsão e coma, uma DEG grave ou uma eclâmpsia. Edema de face e de mãos é um sinal de alerta, também um ganho de peso de mais de 500 gramas por semana. O sistema nervoso central ele sofre uma irritabilidade crescente, surgindo assim uma cefaleia occipital, tonturas, distúrbios visuais, dor epigástrica, náuseas e vômitos. O diagnóstico através de exame de urina, cujo resultado vai demonstrar uma presença de proteína na urina, a elevação da pressão sistólica com mais de 30 milímetros de mercúrio ou da diastólica com mais de 15. Também, com a evolução da doença, pode ocorrer a convulsão ou coma, caracterizando assim uma DEG grave ou uma eclâmpsia, uma das complicações obstétricas mais graves. A proteína indica alterações renais importantes, podendo ser acompanhada por oligúria ou mesmo até anúria, ou seja, a paciente diminui o seu débito urinário ou até fica sem débito urinário. E os vasos espasmos, que são contrações involuntárias e bruscas nos vasos sanguíneos, eles são causados por uma influência hormonal. E nesse caso, diminui o fluxo sanguíneo uterino e também placentário. Por isso que é muito arriscado e tem que ser tratada adequadamente a DEG. Os cuidados de enfermagem são aferir os sinais vitais com ênfase na pressão arterial, observar e anotar as alterações do nível de consciência, realizar o balanço hídrico e observar e anotar e comunicar a ocorrência de convulsões.
Vamos falar um pouquinho do líquido amniótico. A sua função é de uma proteção fetal contra traumas, enfim. Ele permite a movimentação do feto. Ele é bacteriostático. Ele tem uma proteção do cordão umbilical, de compressões do cordão umbilical. Ele também auxilia no desenvolvimento pulmonar do feto e mantém a temperatura do feto. O seu aspecto ele é cristalino, pode ser opalescente com grumos, ou seja, um pouco opaco com grumos. Suas colorações são anômalas, ou seja, amarelado, esverdeado, castanho, esse tipo de coloração. E o seu volume vai depender da idade gestacional, como nós podemos ver aí no quadro. De acordo com a idade gestacional e o peso do feto, ele tem um valor líquido, um volume líquido de líquido amniótico. O sofrimento fetal agudo indica que a saúde e a vida do feto estão sob risco, devido à asfixia causada pela diminuição da chegada de oxigênio até o feto e a eliminação do gás carbônico. Os seus sinais e sintomas é uma frequência cardíaca fetal acima de 160 batimentos ou abaixo de 120 batimentos por minuto. E também movimentos fetais inicialmente aumentados e posteriormente diminuídos. Os cuidados de enfermagem para o sofrimento fetal agudo é ficar atento aos níveis de pressão da gestante, bem como os movimentos fetais também. E nos casos em que se identificar um sofrimento fetal e a gestante esteja recebendo alguma solução com ocitocina, imediatamente deve ser comunicada à equipe médica e trocada essa solução por uma solução de glicosado ou uma solução fisiológica, porém, conforme a prescrição médica. Devemos tranquilizar a gestante, ouvindo-a e explicando a ela e à família as características do seu quadro e a conduta terapêutica a ser adotada. Também manter um decúbito lateral esquerdo, com o objetivo de reduzir a pressão que o feto faz na veia cava inferior ou o cordão umbilical e melhorar assim a circulação materno-fetal. Também precisamos tomar cuidado com as ocitocinas, que é um hormônio que provoca a contração uterina, muito utilizado para auxiliar no trabalho de parto, mas atua nas fibras do miométrio, provocando as contrações. Quando a coloração do líquido amniótico estiver amarelada, isso significa pouca quantidade de mecônio. E se estiver esverdeada, é um sinal de atenção. Houve uma eliminação grande de mecônio, indica um sofrimento fetal bem recente. E indica, muitas vezes, até casos de óbito fetal. Então, é indicado um parto emergencial e muitas vezes até mesmo um parto cesárea. A hiperemese gravídica se caracteriza-se pelo aparecimento de náuseas e vômitos. As causas são alterações hormonais, gonadotróficas, coriônicas, que são os níveis elevados, nomeadamente ao longo do segundo e terceiro mês de gravidez. Também pode ter uma origem psicológica, que determina um aumento da sensibilidade do centro do vômito aos fluxos hormonais, isso a nível neurológico. O problema manifesta-se ao longo do primeiro trimestre da gravidez, através do aparecimento de náuseas e vômitos, que, ao contrário dos que costumam evidenciar em praticamente todas as gravidezes durante esta época, são tão frequentes e intensos que impossibilitam uma correta alimentação, como a deficiência na nutrição, causando a perda de peso, e se os vômitos forem repetitivos, podem causar até desidratação e desequilíbrios metabólicos à gestante. Apesar de ocasionalmente o problema se solucionar de maneira bem espontânea, outros casos ele é persistente e, se não proceder o seu devido tratamento, a situação pode ir se agravando progressivamente,
colocando a saúde da mulher em perigo e comprometendo também a gestação. Para o tratamento, deve-se adotar medidas dietéticas, refeições menores e frequentes, alimentos sólidos em vez de líquidos e frios em vez de quentes, evitando-se assim comidas muito pesadas e condimentadas. Nos casos graves, que os vômitos impossibilitam a ingestão de qualquer alimento por via oral, sobretudo quando provocam um estado de desidratação ou alteram o meio interno do organismo, deve-se internar a paciente. Também a administração de líquidos, sais e nutrientes por via intravenosa, com o objetivo de corrigir as alterações metabólicas, e os vômitos costumam desaparecer no fim de alguns dias, após os quais a mulher pode reiniciar uma alimentação por via entérica. A incompetência istmo-cervical é a incapacidade do colo uterino de manter uma gravidez. Isto decorrente por defeitos anatômicos ou funcionais. O orifício interno apresenta-se incompetente para reter o concepto, para reter o feto. A incompetência istmo-cervical leva a perdas gestacionais a partir da 18ª semana de gestação, quando o bebê ainda não está pronto para viver fora do útero materno. E geralmente as perdas são inevitáveis, quando não monitoradas por um bom profissional, pois o colo dilatado fica sem dor e, por vezes, a bolsa amniótica estoura sem um aviso prévio. As causas são causas congênitas ou adquiridas. As causas congênitas são aquelas que levam a má formação do canal istmo-cervical, por exemplo, maior concentração de fibras elásticas do que fibras musculares. Já as causas adquiridas, por sua vez, são aquelas que levam a uma deformidade deste canal após o nascimento. Por exemplo, partos com utilização de fórceps, partos traumáticos, dilatação forçada do colo uterino, conização, fórceps tumoração, uma tumoração também istmo-cervical, miomas. O tratamento é repouso moderado a absoluto no leito, que vai ajudar a manter essa gestação até aproximadamente 34 semanas de gestação, quando o pulmão do bebê vai estar um pouco melhor desenvolvido e vai ter um medicamento para amadurecimento deste pulmão, como uma medida preventiva. Também pode ser realizada uma cerclagem antes da 13ª semana de gestação, que consiste em uma costura em volta do colo uterino, e antes da 13ª semana de gestação, com 2 ou até mais pontos, dependendo muito do grau da incompetência istmo-cervical. Isso é feito com uma anestesia local, não há necessidade de internação, não é 100% garantida, mas mesmo assim consegue aumentar as chances de uma gravidez com sucesso. E após esta cirurgia, como uma medida mais de cautela, deve-se utilizar uma ultrassom mensalmente para medir o colo uterino. O colo uterino menor que 3 centímetros exige mais cautela ainda, um repouso absoluto no leito, pois pode ter o risco de arrebentar os pontos dessa cerclagem. E também é necessária a utilização de alguns medicamentos, os inibidores de contração uterina precoce, como, por exemplo, inibina, Dactil, são medicamentos utilizados. Bom, pessoal, por hoje é só. Vimos várias patologias acometidas na gestação. Bons estudos a todos e até a próxima aula.